Muito boa noite, sejam todos bem-vindos em ritmo de festa. Começando aqui, claro, lembrando da lenda aí, nosso grande Silvio Santos, né, que infelizmente nos deixou no final de semana, né, ele é dono desse bordão, dessas músicas, é um cara que revolucionou aí, né, a nossa TV brasileira aí, o cara é um maestro realmente aí da comunicação. Então, nossos sentimentos a você, Silvio Santos, a toda a sua família, né, que ficou aí agora, que continue esse legado muito bacana aí, esse programa dedicado a você, tá? Bom, pessoal, também já quero aproveitar e agradecer a Deus, claro, por a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Obrigado por permitir que eu possa entrar na sua casa e fazer essa resenha muito boa, tá, pessoal? E falando em resenha, vamos começar então o nosso giro aí de notícias do que a gente vai falar hoje no programa. E claro que vamos falar do Red Bull Bragantino, hein? Red Bull Bragantino aí que vem vivendo uma fase ruim, não tá numa sequência muito boa, hein, nosso Braga. E acabou perdendo mais uma, e vamos falar dessa sequência ruim do Braga, desse jogo aí contra o Fortaleza também, e tem Sul-Americana contra o Corinthians, jogo da volta. Vamos falar também do clássico aí que movimentou o final de semana, isso mesmo, hein? O clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Vamos falar do jogo do Corinthians, do Coruja, hein, que empatou. Falar também aí do Campeonato Brasileiro em geral, tá, pessoal? E eu vou começar acionando ele, hein? Que entende muito de futebol, muito de esporte e também de moda e beleza, hein? Então olha, ele vem aí, é o Álvaro, lá 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 lá. Boa, Alvarão, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a você, Henricão, amigos da TV Altiora. Realmente essa homenagem ao Silvio Santos é justa, né? O homem que alegava as tardes do povo brasileiro, né? E que, né, cumpriu o seu papel, combateu o bom combate. E agora está descantando lá ao lado do Altíssimo, né? Essa que é a verdade. Final de semana aí, rodada não foi boa de novo para o Red Bull Bragantino, time apresentando os mesmos defeitos, as mesmas falhas, sistema defensivo horroroso, e o torcedor falou o seguinte assim para mim de sábado lá, na hora que saiu o primeiro gol: eu sei porque o nome é DG. Ih, começou. Porque deu o gol. Ah, começou. Esse Alvarão, vocês viram ali ele, e vocês viram ali ao lado dele ela, hein, que entende muito de futebol, hein? Já trabalhou como repórter esportiva na Rádio Bragança, não perde o jogo do Massa Bruta, entende muito de futebol, não só de futebol, mas também da área esportiva, hein? É ela também vem, a Tati. Vamos cantar a musiquinha pra ela, Álvaro? Vamos lá. É a Tati lá, lá 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 lá. Oi, grande Tati, estamos aqui hoje, ó, essa homenagem do Silvio Santos, programa aí, fazer essa homenagem para ele junto com a Tati aqui. Tati, primeiro prazer estar recebendo você junto com a gente aqui, e seja bem-vinda, bora fazer essa resenha que você entende muito, hein? Boa noite. Boa noite, Henrique, boa noite, Álvaro, boa noite, Murilo. Prazer estar aqui na bola do jogo. A gente entende um pouco, né? Não é assim uma maravilha, mas a gente vai falar um pouco do Braga, né? Do Red Bull Bragantino. Não vive uma boa fase, mas tem algumas coisas que a gente pode falar aí. Ela é modesta, ela entende muito aí, vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai começar a fazer a resenha, vocês vão ver a presença feminina aqui hoje no nosso programa. Você aí também quer vir aqui participar? Manda uma mensagem pra gente, vem participar junto com a gente no programa Bola do Jogo. E vocês viram ele ali também, conterrâneo do Silvio Santos lá, direto do Rio de Janeiro, hein? O cara aí mais carioca que eu conheço, aqui de Bragança Paulista e região, hein? O nosso querido amigo flamenguista aí, é o Murilo, lá, 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 lá. Ô Murilo, seja bem-vindo aí, bora lá fazer aquela resenha, boa noite. Opa, boa noite todo mundo, muito bom estar de volta aqui, fazendo mais um programa, ainda mais depois da morte de um grande ídolo da nação inteira brasileira. Tá junto com gente que entende de futebol, não entende só de futebol, não entende muito de futebol, então muito bom estar de volta. Tem clássico aí pra gente falar, tem muito movimento nessa rodada do Brasileirão. E o Silvio Santos, que era fluminense, né, torcedor do tricolor carioca, e tinha a música popular dentro do Corinthians, e aí a homenagem do Corinthians e do Fluminense foi péssima, né? Um jogo bem fraco, mas a gente mantém a memória dele aqui, bem viva na TV brasileira. E como que é a música então? Você tem a música homenagem, canta um pedacinho pra gente ver aí, foi homenagem. Ele falou, hein? A música dele de carnaval? Música de carnaval? Eu não me engano, meu coração é corintiano. Música Você viu? de carnaval dele. Grande
grande Álvaro sabia Ribeiro, cantando mais aí a o que marchinha aí. fazer. Não só essa, mas tem outras músicas aí que ficou o legado do nosso grande Cenoura Bravanel, o grande Silvio Santos, tá, pessoal? Então, rendendo essa homenagem aí, realmente ao homem do baú aí, que realmente mudou o cenário da TV brasileira. Do decorrer do programa a gente vai fazendo essas brincadeiras, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, estamos começando o programa Bola do Jogo aqui na tela da sua TV Altiora, canal 39 aberto para Bragança Paulista e região, ou canal 12 da NET. Ó, se você quer acessar também aí, você pode entrar também na nossa web TV, através do site www.altiorawebtv.com.br ou acesse lá o YouTube. E tem a TV Altiora na palma da mão, a hora que quiser e aonde estiver. Então, bom, pessoal, começando essa resenha muito boa do programa Bola do Jogo, tá? Bom, vamos começar falando, claro, de Massa Bruta, hein? Como eu falei, de uma sequência ruim, 7 jogos sem vencer o Massa Bruta, hein? Então, acendemos o sinal de alerta, hein, Pedro Caixinha? Vamos lá falar um pouco desse jogo que o Red Bull Bragantino jogou na 22ª rodada, aqui em Bragança Paulista, estádio na Via Bichedis, no último sábado. E acabou perdendo, isso mesmo, perdeu de 2-1 pro Fortaleza, que é uma excelente equipe também, com um excelente treinador, né? Mas a derrota em casa realmente é sempre muito doída. Então eu vou pedir pros meninos colocarem na tela os melhores momentos dessa partida pra gente analisar aqui com quem entende do assunto, tá? Agradecer as imagens da TNT Esportes. Ó, Varão, Bragantino perdeu aí 2-1, como eu falei. Como você viu esse jogo? Olha, começou logo com no início do jogo, essa no lambança do sistema defensivo. E aí eu tava vendo o pessoal, não tá sim, para não ser impedimento tem que ter 2 jogadores. Sim. Aí só tinha um jogador e o zagueiro embaixo da trave. Agora esse gol, Esse Borba gol não pode perder, não pode né? perder. O grande jogada do John, né? E o Sim. Borbas perdeu um gol feito. Esse gol fez uma falta danada, né? Sim. Fez uma falta danada. E o goleiro também do Bragantino fez Muito bom. boas defesas. Foi o melhor Não, em campo. ele entrou na fogueira, né? O menino, né, Tati? O menino da base, que depois as superou os defesas, dois goleiros. fez muito uma boa partida, mais uma vez. Foi Fabrício bem no muito jogo, bom. né? Olha lá, a bola que ele pegou a bola batida no reflexo, né? E um detalhe, né? O time do Bragantino não consegue repetir a mesma formação de zaga, de um jogo para outro, nunca. E desde o começo da temporada, né? Tá com dificuldade, depois que perdeu o Léo Ortiz, ficou com mais dificuldade ainda, né? Ficou com mais dificuldade. Você põe ali o Eduardo, olha o lance do gol. Olha o lance do gol. Olha o lance. Não, foi do muita, gol. muita, foi muita falta de é muita displicência, né? Sim. É muita displicência. Né? Vazado, O Andrés Hurtado deu o passe errado, deu passe errado. Mas zagueiro, ele é não, bola. mas é falta de atenção Tem do zagueiro, falta né, de Tati? atenção. Falta de atenção. Ó. E o pênalti também do zagueiro, do volante do time Fortaleza. Foi uma brincadeira, né? Sim. É um pênalti totalmente infantil, né? Na frente do juiz, é isso? Totalmente infantil, não tem o que reclamar. Mas é aquela história, o primeiro tempo o Bragantino não jogou nada, achou esse pênalti, essa que é a verdade, não foi bem. Depois que fez o gol, deu uma crescidinha. Mas até então, não tinha jogado nada, estava sendo envolvido pelo time do Fortaleza. Exato. Ô, Tati, até você estava ali do ladinho, ali, vendo esse jogo ali também. E aí, essa sequência do Bragantino, o que você acha que está faltando aí pro Bragantino nessa sequência? 7 jogos sem vencer, Tati? Precisa se ajustar, né? A gente teve muito azar também das contusões, dos cartões, Sim. né? O Sacha, o Nathan Mendes. E foi o que o Álvaro falou, a gente não consegue repetir, né, a nossa defesa. Só que assim, a gente tem que ver também que o Bragantino foi pra cima do Fortaleza algumas vezes. John, bom jogador. Né, o John veio do Palmeiras e veio para somar. Bem, né? Eu gostei bastante dessa chegada dele até agora. Exatamente. Então, a gente tem que, lógico, não está numa fase boa. Eu acho assim que todo o time, né, Álvaro, né, Murilo, não sei se vocês vão concordar comigo, tem altos e baixos. Exato. Lógico. Como torcedora, a gente fica, nossa, mas o que vai acontecer e tal, torcendo para outros times na rodada para não perder, né, o 11º, 12º lugar que estava ali. Então, eu acho que o Braga tem como melhorar. Acho que assim, não é pegar e falar, ninguém, não serve ninguém, não tem como. A gente tem que ver o que pode tirar de bom do time pra gente
erguer a cabeça e continuar, porque tem o Brasileirão pela frente aí. Mas tem que ajustar esse sistema defensivo. O sistema defensivo Sim. é frágil. Desde o início do ano falando dessa mesma questão, né, A bola longa, lançada no costado da zaga é uma festa. Uma festa. Toma muitos Sim, gols, principalmente assim. em cima do senhor Natan. Sim. cima do Natan. Contra o Corinthians lá em Ribeirão, jogou em cima dele o jogo inteiro. Jogou em cima dele. Outro detalhe que a gente até falou, a Tati falou, né, muito bem colocado, são os desfalques, né? Terceiro amarelo, tem também as lesões, e duas lesões que me chamam muita atenção, até o Caixinha comentou isso também na coletiva, Álvaro, foi dos goleiros. Eu nunca vi dois goleiros, o primeiro e o segundo goleiro, né, machucarem assim no mesmo dia. E assim, o menino entrou na fogueira, o Fabrício, subiram o Fabrício da base para fazer o primeiro jogo, ele estreou já numa fogueira. E acabou indo bem. Contra o Corinthians, contra o Fortaleza. Olha, ele pegou duas pedreiras, Corinthians e Fortaleza, que são duas equipes fortes. Tem personalidade. Então, ó, Fabrício, parabéns pra você, cara. Parabéns mesmo. Foi bem. Mostrou a sua personalidade, a sua força aí. E realmente aí um cara que vai ser muito promissor no futebol. Então, Álvaro, realmente o Caixinha, eu não sei o que tá acontecendo. Tem que encaixar algumas coisas, como a Tati disse. Não é de todo mal. Porque tem jogo que o Bragantino, a bola infelizmente não entra. Não entra. Mas né? a bola não entra por um detalhe. Álvaro. A bola não entra por um detalhe. Ansiedade demais, pressa demais para finalizar. Né? Sim. E não adianta você criar e não finalizar com qualidade, com competência. Aí você cria, não faz o adversário, vai lá, cria uma, perdeu o jogo. Futebol é bola na rede. Sim. Não é quantas bolas você chutou na trave, quantas vezes a torcida gritou, não. É bola na rede. Tem que fazer. E um detalhe importante. Eu tenho visto alguns torcedores pegarem no pé do treinador. Eu não tenho procuração para defender o Pedrão aqui não, mas aqui é entre nós. O treinador é um treinador diferenciado, acima da média, mas não tem peça de reposição, né? Sim, aqui entre nós. Ele perde 2, 3 titulares, não tem ninguém para repor. Tem que improvisar. Então, fica complicado você, nesse momento, querer jogar a culpa em cima do treinador. Concorda, Tati? Concordo. Tem um grande porém aí, né? O Álvaro falou da falta de competência, né? De criar e não fazer o gol. Agora, no jogo do Fortaleza, o Tite tirou em cima da linha a bola do Mosqueira. Poderia ser o segundo gol. Saiu o contra-ataque, o Breno Lopes foi lá e fez o segundo gol. Entendeu? Tem coisa. Na desatenção da defesa dois jogadores, novo, né? Tava todo mundo no ataque. Dois jogadores que foram muito bons de bola. Eu vou comentar aqui uma coisa que eu já falei pro Francisco. O Luan Cândido ficou uma temporada jogando de quarto zagueiro. Exatamente. Né? Então agora está montando uma linha de 4, ele em vez de jogar aberto na lateral marcando, ele encosta aqui no zagueiro, deixa um corredor, um buraco para jogar, viu? Ninguém viu isso? Eu tô vendo isso, eu vi isso. Entra muito também, quando a fase é ruim, cara, parece que o Bragantino tem muitos jogadores jovens, né? O próprio João, o goleiro, e entra muito nessa questão da ansiedade mesmo. Então o Bragantino acaba forçando jogadas que não deveria forçar, não tendo toda aquela calma para passar pela fase difícil, tentando reduzir os danos, ainda mais com um elenco bem curto que o Bragantino tem, né? O próprio Flamengo perdeu os seus 4 principais jogadores numa questão de uma semana. O Pedro, o Everton, o Cebolinha. Então todos os times estão sofrendo com isso, o Bragantino parece sofrer mais que os outros por faltar uma peça à altura dos titulares. E aí entra muito isso que jogadores jovens, acaba que uma bola que está no ataque não marca certo, não posiciona certo, a ansiedade de chegar perto do gol o mais rápido possível e acaba errando nesse detalhe. O Bragantino tem que ter mais calma, tem que jogar com mais tranquilidade, jogar sabendo que 3 pontos agora valem os mesmos 3 pontos do que no jogo seguinte e que perder agora não interfere no jogo seguinte diretamente. Tem que jogar respirando fundo, tendo essa paciência dos jogadores jovens, é difícil cobrar isso deles por serem jogadores mais jovens, mas principalmente o Pedro Caixinha, né, que acaba ficando sem ter muito o que fazer, cara. A parte mental dificulta e a parte do elenco dificulta bastante também o trabalho do Pedro Caixinha.
Então, mas assim, eu até entro nessa questão, realmente é isso aí. Eu acho que o Bragantino precisa de algumas peças de reposição, Sim. concordo. Mas entra num detalhe que na temporada passada, vamos voltar na temporada passada, eu sei que o Caixinha até falou isso na coletiva, Álvaro, né? Passado passou e acabou e a gente viu o presente, claro. Mas como usado só como um parâmetro pra gente ter um bate-papo legal aqui, temporada passada o Bragantino sofreu muito com lesão, Álvaro. Chegou até ter um time inteiro lesionado no departamento médico. E o que aconteceu? Esses mesmos jogadores que estão agora, eles saíram muito bem. Foram bem nos jogos. Claro, tinha o Léo Ortiz, tinha o Matheus Gonçalves, tinha o Aderlan, que a torcida criticava e hoje em dia vem fazendo falta. Mas assim, são essas 3 peças que perderam, Álvaro, mas naquela época também estavam lesionados. E aí você pega na questão, emocional, isso, aquilo. Mas na temporada passada passou, Álvaro, também pelo esse mesmo processo e soube lidar. Essa temporada que eu não sei se é azar, como a Tati disse, a falta de sorte, efetividade no ataque. Eu até comentei sobre essa falta de efetividade com o Caixinha. Ele falou, olha, eu não vou concordar com a efetividade, eu acho que meu time não faz finalizações, igual na temporada passada. Mas assim, tá acontecendo alguma coisa, né, Álvaro? Sim, agora essa parte psicológica do time, essas coisas, eu não acho estranho, porque é o mesmo time, Álvaro, na temporada passada. Mas existe um detalhe em tudo isso, na temporada passada, esse esquema de você jogar com uma defesa jogando em uma linha alta, avançada, prensando o adversário no campo dele, era novidade. Os adversários se assustavam com o Red Bull e não sabiam como sair dessa marcação. Só que aí os caras começaram a ver que, vamos jogar no costado, nos laterais. Em cima dos laterais e entre os zagueiros. Bola longa. E aí descobriram que o segredo é jogar na bola longa. Sim. E a gente não corrigiu esse defeito, estamos tomando gol direto, e aí o detalhe, o próprio Caixinha, o Pedrão falou, a gente avisa, a gente treina, o jogador que tem que saber o posicionamento. Então, jogador também tem culpa, tem que prestar mais atenção, claro. Tem que prestar mais atenção, não é admissível um jogador profissional dar um passe e o outro que está ele sozinho, ele ficou olhando para a torcida. Aí não dá. Então o problema é o seguinte, os adversários sabem como jogar contra o Red Bull em Bragança. 2 linhas de 4 e a bola longa no costado dos 2 laterais. É uma festa. Ô Tati, mas em cima disso que o Álvaro falou agora então, não tem que ter um plano B, um plano C, que o Caixinha... já que os adversários sabem jogar com o meu time, eu tenho que surpreendê-los. Não acha então que falta... Não só colocar essa minha culpa entre técnico e jogadores, porque é todo um conjunto, como ele sempre diz. E até ele foi muito questionado sobre essa parte defensiva na última coletiva. Ele falou, não, vocês estão falando muito na parte defensiva, mas lá no último terço meus homens também não fazem gol. Então, colocando o conjunto em geral. Então, mas o que você acha que o Caixinha tem que fazer, então, para conseguir vencer as barreiras do adversário e voltar a fazer gols? Então, um jogador que eu acho que faz muita falta no Red Bull Bragantino é o Juninho Capixaba. Exatamente. Eu acho que, não sei se o Álvaro vai concordar comigo, sim, mas o Juninho Capixaba, ele no meio funcionava, na lateral ele funcionava, ele voltava no ataque. É um cara que a gente perdeu, não criticando o calendário, mas já criticando. O nosso calendário é muito complicado. O próprio Murilo falou, um monte de time aí com problemas de lesões. Tudo bichado. Todo mundo com problema, né? A gente pega o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Botafogo, teve um monte de gente lesionada voltando, né? E o Braga perdeu o Juninho Capixaba, ele não tá lesionado, ele não volta esse ano não joga mais. Ele não joga mais essa temporada, né? Não. Então, assim, tem que testar o Guilherme ali na lateral e voltar o Luan para a defesa, já que ele, né, se identificou com a defesa e de repente voltar ali. Não sei, tem que ter alternativas, né? Precisa de um jogador de mais velocidade para marcar pelos lados do campo. O Luan Cândido, aliás, eu não sei quem lançou o Luan Cândido como lateral. Ele não tem biotipo nenhum de lateral. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê Eric Ramírez indo e voltando do departamento médico. Sim. Também. Pedro Henrique voltou de lesão, machucou de novo. É um jogador que veio do Atlético Paranaense, é um jogador bom que a gente via no Atlético, ajudava o Atlético Paranaense. Então, assim, não é possível que esses jogadores
não ajudem o Braga a sair dessa situação. Acho que até para eles pensam, nossa, a gente podia estar lá em cima brigando, como foi ano passado. Verdade, né? Sim. É complicado analisar esse tipo de situação, né? É tanto fator que a gente não consegue medir bem. A questão emocional, a questão física. Sim. Aí a questão física pode ser, será que é como o Flamengo, o Galo reclamou muito do gramado ultimamente? Pode ser uma questão, o preparador físico, pode ser o desgaste do calendário. Sim. Então é muito difícil analisar até o próprio trabalho do Pedro Caixinha. Ele não consegue repetir uma escalação, ele não consegue ver o futebol que ele quer apresentar. Tem jogo que ele entra mais para trás, tem jogo que ele quer usar mais as pontas e parece que nunca o time encaixa de uma maneira, a partir desse ponto, vamos jogar dessa maneira pelo resto da temporada. Então, muito complicado analisar a situação do Bragantino e a gente sabe que é um time que pode apresentar muito mais, né? Poderia estar brigando lá entre... Já jogou mais, né? Já jogou mais, nesse próprio ano. E ó, eu vou dizer uma coisa aqui, depois vocês podem concordar ou não. O meu medo é começar a não pontuar e começar a chegar perto da zona de rebaixamento com o emocional que esse time tem. Aí, como disse um torcedor para mim hoje, tá em queda livre. E até em cima disso aí que o Murilo falou, entra um pouco no que o Álvaro falou da questão dos reforços, né? Então a gente vê realmente que a equipe precisa sim de reforços. Sim. Não que a equipe é limitada, não é isso. Mas, olha você ver, vou trazer aqui só, Álvaro, os ausentes nessa partida contra o Fortaleza, tá? Ó, então a gente tem o Matheus Fernandes com a coxa esquerda no departamento médico, Juninho Capixaba, faz tempo. Vive se Juninho machucando Capixaba, também. que a Tati falou também, com o Tá joelho fora. direito fora. Eric Ramírez, panturrilha esquerda fora. Pedro Henrique agora com a coxa direita. Tinha acabado de sair de uma pubalgia, que é também muito complicado. Voltou de novo. Aí tem o Lucão com problema na coxa também. O Cleiton também na mesma coxa direita, problema também no departamento médico. Natan Mendes, Jadson e Sacha estavam suspensos com o terceiro amarelo, né? Então, e até em cima disso, ó, as novidades foram o menino Danilo, lateral, né, da base, o Marquinhos, o William Chumbinho, né, que é um bom menino também, um bom nome, Entrou bem. o Caicedo e o próprio Fabrício, né, que são os meninos que da base que subiram. Aí esses que eu falei agora foram pela primeira vez também. E foram bem, mostraram personalidade. E há que se destacar a partida do Vinicinho, né? Sim, Vinicinho, jogador que faz 1 contra 1 muito bem, sofreu pênalti, foi um dos destaques desse time do Red Bull no jogo de sábado, até quando aguentou correr, né? Mas é um menino jovem, né, Álvaro? Jovem. O Caixinha até falou sobre ele na coletiva, realmente é um jovem promissor, né? Infelizmente a gente perdeu o Bruninho, né? Que eu gostava do futebol do Bruninho particularmente, mas a gente tem esses novos valores que estão chegando aí e quem sabe não vai suprir essa necessidade, né, dos reforços, né? Mas realmente, né? Agora o Bragantino vai virar a chavinha novamente e vai enfrentar a equipe do Corinthians. Jogo de volta, hein? Junto com o nosso programa aqui, na Itaquera, o Bragantino vai ter que reverter aí o placar, perdeu de 2-1, jogando em Botafogo, no estado de Botafogo e Ribeirão Preto, lá agora é a Arena Kitnet, né? Kitnet. A Arena Kitnet. Antes era. Mas a gente chama ainda de estádio. Nicknet. Nós vamos chamar sempre de Arena aí Santa Cruz, né? Estádio Santa Cruz aí. De tantas histórias, né, Álvaro? Acabou perdendo de 2-1 e olha, como a Tati falou. Revelou para o futebol mundial Sócrates. Foi mesmo. Sócrates, índio brasileiro. Verdade. E aí, como a Tati falou, perdeu muitos gols, teve bola na trave contra o Corinthians, lá e aqui em Itaquera também, no jogo do Campeonato Brasileiro. E ele não soube aproveitar a oportunidade, né? Inclusive quando o Corinthians estava vencendo até o finalzinho, o último minuto praticamente. Tomou. E cedeu o empate. Então, quer dizer, vamos lá torcer, levar energia positiva pro time que agora precisa. É decisão. 1-0 vai para os pênaltis e vitória de 2 ou mais, o Bragantino passa direto. E olha, Álvaro, eu tô confiante com o Braga contra o Corinthians. A gente vai eliminar eles de novo. Já para aproveitar a resenha aí. Demais. E até a gente tava conversando sobre isso. Um divisor de águas, né? O jogo do Corinthians. Divisor de águas, seria importante vencer esse jogo. O jogo do Corinthians e Itaquera, a gente tava conversando lá com os colegas de imprensa no jogo do Corinthians. Seria uma chavinha seletora para as duas equipes. Quem perdesse caía, quem ganhasse ressuscitava. Foi isso que aconteceu. O Corinthians deu aquela aliviada e o Bragantino deu aquela baixada. E agora, novamente, os dois times se encontrando é o divisor de águas. Eu acho que quem vencer e quem passar nesse jogo, Álvaro, pode ser aquele start. Então, quer dizer, mas aí, eu tô confiante. E aí, tá, você acha que o Bragantino pode ir até Itaquera e surpreender, como já fez aí, jogando contra o próprio Corinthians?
Pode sim. Sabe, Henrique, por quê? Porque o Braga, ele joga bem, ele tem os seus erros, Sim. que são fatais, né, Álvaro? Nossa! São fatais. Sim. E assim, uma coisa que eu preciso falar é o seguinte, eu achei um absurdo o jogo ir para Ribeirão Preto e Também. o Comebol não deixar o nosso jogo aqui, teria muito mais público do que Bem tinha. mais, bem mais. E assim, teve mais corintiano do que torcedor do Braga lá. Né? E assim, em qualquer lugar ia ter mais corintiano. Aqui não. Aqui não. Até que ia ter mais corintiano. E assim, o jogo de hoje, o Braga fazendo Sim. já vai acender o sinal de alerta pro Corinthians. Fazendo 2, aí eles Leva vão ter que vai. se Eu lançar. acho hoje o time do Corinthians mais frágil do que o time do Bragantino. Exatamente. Sim. Eu acho que o time do Corinthians, Não, isso sim, eu também acho. pelo psicológico deles, eu acho mais frágil. Por tudo que vem desde o começo da O time temporada. tá um caos completo dentro e fora de campo. Eu acho que se o Bragantino forçar um pouquinho, consegue chegar no gol. É jogo difícil, hein? É jogo difícil, jogo difícil. O Corinthians joga com o resultado debaixo do braço, não vai se expor, vai buscar marcação. O time do Red Bull tem sentido demais, sente demais. Sim. E aí é questão de superação, vai ter que buscar superação, buscar vitória a todo custo. E até explicando pro torcedor, né, como a Tati falou, do jogo do Ribeirão Preto, a gente tinha falado aqui, mas só lembrando mais uma vez, a Comebol não libera estádios com menos de 20 mil pessoas, a capacidade aí Pra essa do fase. público para a fase de oitavas de final em diante. E o Bragantino aqui no estado da Bíblia não pôde. Geralmente joga em Itaquera, mas não seria possível porque ele pegou o Corinthians, deve ser azar. E aí, todo mundo, por que jogou em Ribeirão, porque assim, os outros times não aceitaram receber o Corinthians. Quando eu falo outros times, seria no Allianz Parque e no Morumbi. Porque quando teve outros jogos aí, a torcida do Corinthians foi lá e quebrou o estádio deles. Cara. Então eles falaram, não, a gente não vai cogitar de emprestar, alugar no caso, não é nem emprestar pro Red Bull. Outra opção foi Campinas, jogado nos estádios aqui da Ponte Preta, do Guarani, mas a Comembol vetou o estádio. Então não é porque o Bragantino quis levar lá, tá, pessoal? Aí teve a opção de Araraquara. Chegou em Araraquara, foi vetado novamente. E aí tinha outras opções, que era Ribeirão Preto, mandaram até em Brasília, Álvaro. Brasília, Cariacica, então isso é bem mais longe, fora do estado. Minas Gerais também teve algumas opções, aí o Bragantino optou para Ribeirão Preto. Infelizmente, são regras aí da Comebol que, Álvaro, eu não concordo, tá? Eu vou dar um detalhe só para vocês. Sim. Não, eu vou dar um detalhe para vocês aqui que vocês vão entender. Antes de começar o campeonato, tem um conselho arbitral. No conselho arbitral vai todos os representantes lá. Sim. Eles assinam e concordam. Então assinou, concordou, Não, sim. não tem que reclamar. Mas é uma regra Álvaro, que eu acho que Pronto. realmente tem que ser revista. Vamos fazer o seguinte, pessoal, ó. O programa tá bom, a gente vai fazer aquele intervalinho rapidinho, voltamos já com o nosso segundo bloco, é rápido, vocês vão ver. A gente vai continuar falando muito do Bragantino, continuando essa resenha muito boa, vamos falar aí também, claro, da sequência do Campeonato Brasileiro que pegou fogo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar aquela água, voltamos já com o segundo bloco do programa Bola do Jogo.